Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Que lições devemos tirar da última década na economia portuguesa? É a pergunta de base para a edição desta semana. Desde 2011, a economia portuguesa já passou por uma intervenção externa, cortes de prestações, seguidos de um ciclo de reposição de direitos e agora o impacto de uma pandemia global. Estamos a poucos dias das novas eleições para a Assembleia da República e queremos refletir sobre o rumo da economia portuguesa e das opções estratégicas que o país tomou desde 2011 e que continua a ter que tomar em termos estruturais. No fundo, quais são as encruzilhadas da economia portuguesa à luz da última década de políticas e estratégias na área económica? Nesta edição, convidamos para esta conversa Luciano Amaral, da Nova School of Business and Economics, é especialista em História Económica e é autor do livro A Economia Portuguesa, as Últimas Décadas, que é agora lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Serve de mote para esta conversa. Já lhe vou explicar porque é, de certa maneira, relançada esta obra. Também Francisca Guedes de Oliveira, professora na Faculdade de Economia da Universidade Católica do Porto, junta-se a nós a partir dos estúdios da Renascença em Gaia para esta conversa nos próximos 30 minutos. Muito obrigado a ambos pela vossa presença, é um gosto recebê-los. Começo por si, Luciano Amaral, partindo aqui de algumas ideias do seu livro. Queria sublinhar, há pouco dei essa nota, que no fundo este livro já foi lançado, mas foram acrescentadas umas 60 páginas com um capítulo só sobre a última década e, no fundo, olhando para o que aconteceu de 2011 a 2021, e eventualmente também conseguimos perceber em que ponto estamos. E também vou pedir à professora Francisca Guedes de Oliveira que se junte a nós a esta reflexão. Há uma frase que diz neste capítulo: a gravidade com que a crise nos está a afetar agora e a dificuldade que teremos em sair dela não são independentes do que aconteceu na última década. E é, portanto, vamos puxar aqui o retrovisor. Um dos pontos que identificava era a baixa produtividade estrutural de Portugal. Já estava no diagnóstico que fez em 2010. Nada mudou nestes 10 anos, professor Luciano Amaral? Não excepcionalmente. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite que foi feito e, enfim, para divulgar este livro, já agora explicando um pouco. Isto é um livro que foi editado em 2010, que se chamava Economia Portuguesa às Últimas Décadas. Ora, como passou mais uma década, foi atualizado. Convinha atualizar. E não é só isso, quer dizer, como aliás o José Pedro disse no princípio da nossa conversa, foi uma década em que aconteceram imensas coisas relevantes para a economia, desde a intervenção da Troika. Quando eu escrevi o livro foi um pouco antes disso, foi um ano antes da intervenção da Troika, e depois houve a experiência política da geringonça, que foi inédita no sistema político português e que trouxe também alterações àquilo que vinha do período anterior e agora a crise pandémica com enormes consequências económicas. Muito também. Oscilante, não é? Sim. A década. Sim. É uma década muito oscilante. Sim, com muitos eventos que, exatamente como diz, com impactos negativos e positivos, quer dizer... Mas estruturalmente, o que é que não mudou assim tanto? Isso que identificou, ou que mencionou e que eu identificava no livro, na primeira versão do livro, como sendo o grande problema da economia portuguesa. O grande problema da economia portuguesa é a tal produtividade estrutural baixa. Isto é uma economia que tem pediu para não sermos muito economeses. Não sei, vamos a isso. A questão da produtividade é, no fundo, quanto é que cada português é capaz de produzir. Pronto, e nós sabemos que os alemães produzem muito mais do que nós produzimos. Os portugueses produzem muito menos. Isto é que é a questão da produtividade. E isto tem, para além da consequência de fazer os países mais pobres, quanto mais baixa é a produtividade de um país, mais o país é pobre, por comparação com os que têm produtividade maior. No caso de Portugal, e até no contexto em que Portugal vive, que é o contexto da União Económica e Monetária, do euro, chamado euro, não é? Isso coloca um problema grave, que foi o problema que levou à intervenção da Troika e que a Troika procurou resolver, que é a questão do desequilíbrio externo. Isto é, quando nós temos fronteiras abertas, fronteiras económicas abertas, uma moeda que é idêntica para a Alemanha e para Portugal e para os outros todos, se temos uma produtividade baixa, arriscamos a não conseguir vender aquilo que é necessário consumir e
desequilibramos a economia. Então, se olharmos para a década, se andarmos a responder a crises, à crise em 2011, depois a reposição de direitos responde à intervenção que foi feita, agora surge a pandemia e nada resolve o problema de fundo, enquanto ficarmos a responder a crises sucessivamente. O que a história nos diz é que não muda o pano de fundo. Não, repare, a intervenção da Troika procurou várias coisas. Uma, resolver imediatamente o desequilíbrio que existia na altura, o desequilíbrio externo, que era muito grande, foram uma década de acumulação de desequilíbrios externos, e foi preciso resolver, e isso foi tentativa de ser resolvido nessa altura. Mas isso implicava um empréstimo que foi feito, e o empréstimo era condicional e, portanto, nós tínhamos de fazer certas coisas justamente para alterar essa característica da nossa economia. Isso foi o que andámos a fazer com os tais cortes orçamentais, melhoramento de características da economia como respeitantes à concorrência, enfim, uma série de coisas. E a questão está em saber se isso foi suficiente para alterar as condições. Ou se partiu até de um ponto de vista otimista de que seria suficiente, ou seria possível, através desse instrumento, melhorar algo que já era estruturalmente complicado. É muito complicado e é evidente que essas medidas procuraram lidar com isso. E pode-se dizer que até foram num sentido relativamente Mas no correto. seu livro, percebe-se nesse capítulo que ainda não temos bem dados sobre alguns impactos destas medidas. Pois não, porque passou muito pouco tempo. O período seguinte, que é o período dito de geringonças, chamemos-lhe assim, é um período muito mais favorável, porque corresponde ao fim das medidas de austeridade, portanto foi possível reequilibrar. Qual foi, digamos, o grande êxito da intervenção da Troika? Foi o reequilíbrio externo. Isto é, rapidamente nós regressámos em pouco tempo ao tal equilíbrio externo que era necessário manter, mas com um nível de crescimento baixo. E as duas coisas estão um pouco ligadas, isto é, crescer pouco, nós crescemos pouco porque se crescermos mais desequilibramos a balança externa. Portanto, temos e sobretudo agora, enfim, para não entrar aqui nos tais economistas, mas há aqui uma relação. Portanto, um crescimento maior seria possível se nós conseguíssemos ser mais competitivos, exportar mais e, portanto, não termos o tal desequilíbrio externo que nos ameaça sempre. Portanto, o período seguinte, de facto, foi marcado pelo fim da austeridade, com uma melhoria económica e também, evidentemente, marcado para muitas pessoas pela devolução daqueles rendimentos que tinham desaparecido. Isto é, pessoas que perderam 2 salários e 2 pensões, os impostos, aquela sobretaxa que entretanto foi revista, e, portanto, tudo isso obviamente libertou um bocadinho a economia. Mas o tal problema, da baixa produtividade estrutural e do equilíbrio externo, não temos ainda dados para saber. Aqui, vamos continuar esta conversa. Eu perdi agora aqui só um bocadinho mais de tempo com o autor do livro, mas introduzo agora a professora Francisca para comentar, no fundo, esta primeira olhadela em relação à última década, que tem aqui em detalhe, já vamos a alguns tópicos, mas vê a década da mesma forma, professora Francisca Queiroz Oliveira. Muito obrigada em primeiro lugar pelo convite e cumprimentar-vos desse lado aí em Lisboa. Eu acho que o professor Luciano acabou de falar, falou em várias coisas, em muitas coisas, aliás, que resumem muito bem aquilo que foi estes últimos 10 anos. Há uma coisa muito interessante que é, efetivamente, se nós olharmos 20 ou 30 anos, temos mudanças substanciais na economia portuguesa e parece que estes 10 nós tivemos aqui, assim, num caldo morno em que nada evoluiu particularmente, sobretudo do ponto de vista estrutural. Claro que foi, como vocês disseram, e muito bem, uma época completamente atípica do ponto de vista daquilo que foram os embates que tivemos, não é? Começamos com a crise financeira, depois com uma intervenção do FMI que não acontecia desde a década de 70 e que depois culmina com uma geringonça, com um governo de aliança de esquerda que também não era, que era uma novidade. Aliás, fomos muito criativos, foi a década da Troika e da geringonça, portanto, do ponto de vista de nomes, foi uma época bastante criativa. E a verdade é que nós entramos nesta década
atípica nesta década, com estes embates violentos de vários pontos de vista, com ainda muitas deficiências, com ainda enormes fragilidades. E, portanto, quando entramos em crise financeira, depois temos ali um período que nos permite algum respirar, alguma folga, e vem a pandemia, nós não temos ainda a robustez. Primeiro, concordo com o professor Luciano que temos que esperar agora algum tempo para avaliar o que é que os anos da geringonça e a consequência a médio prazo das ações da Troika de facto conseguiram. Mas analisando agora, que estamos ainda muito perto daquilo que foi esta década, a verdade é que nós tivemos embates muito fortes sem o pano de fundo estrutural, sólido que precisávamos para que olhássemos para as crises, atacássemos as crises, porque tínhamos a certeza que a estrutura por debaixo, o pano por debaixo, segurava a economia. Portanto, nós estávamos muito frágeis a precisarmos de imensa intervenção estrutural para solidificar algumas coisas. E quando se tenta combater uma crise, ao mesmo tempo que se está a tentar rearranjar ou redirecionar a rota estrutural, é muito mais complicado e muito mais difícil de obter os impactos que se querem. Por exemplo, quando nós entramos em 2011 na crise financeira, de facto, nós tínhamos algum problema de dívida pública, porque estávamos acima dos 60%, mas não era um problema dramático de dívida pública que temos agora. Tínhamos, de facto, um déficit externo muito complicado, aí sim, dívida externa era um problema. Tínhamos uma produtividade muito baixa, apesar da recuperação que se fez do ponto de vista de escolaridade e de qualificações no pós-25 de Abril, até ao final da década de 90 e da década de 2000, mas ainda tínhamos uma produtividade muito baixa. Salários muito baixos a acompanhar esta produtividade baixa e, portanto, como o professor Luciano disse muito bem, um país pobre, um país ainda com muita desigualdade na distribuição do rendimento, um país ainda com imensas carências a nível social. E, portanto, quando de repente nos embate uma crise em que temos que cortar salários públicos, em que temos que controlar reformas, em que temos que controlar a massa de crescimento salarial e em que não temos moeda para fazer face a tudo isto, não é? Não temos política monetária autónoma que nos permite desvalorizar, como fizemos noutros anos e noutras épocas, e, portanto, este combate tem que ser feito de outra forma, ficamos numa posição muito complicada. Deixa-me aqui voltar, Luciano Amaral, há aqui um ponto. No meio disto tudo há uma certa tese da sua parte que eu gostava de explorar porque é muito interessante. A primeira, como observador, diz que em 2010 havia um conjunto de dilemas fundamentais. O crescimento económico está limitado por objetivos politicamente difíceis de abandonar e depois junta à questão como é que vamos conciliar isso com o Estado de Providência, que é uma questão que eu gostava de aprofundar nesta edição. Mas estas limitações, quer-nos explicar qual é a limitação para o crescimento económico que está aqui identificado, para as pessoas perceberem, mas então não conseguimos crescer porquê? Que objetivos políticos são estes que limitam o crescimento económico? Não é que limitam, isto são objetivos que nos obrigariam a fazer as coisas de maneira diferente para termos esse crescimento económico. Isto é uma das coisas, por exemplo, agora mencionou a famosa questão da impossibilidade de desvalorizar a moeda para enfrentar uma crise. Ela também mencionou vagamente isso, mas eu posso desenvolver um pouco mais. Nos anos 70 e 80, nas outras intervenções do FMI, isso foi um dos instrumentos utilizados até para facilitar as exportações de produtos de indústria ligeira, naquela altura, têxteis, calçado, etc. E foi utilizado, e agora isso é um instrumento que é impossível. Isto para dizer que eu não estou a dizer que esses objetivos políticos limitam o crescimento. O que eu digo é que se nós queremos ter crescimento, nós temos de fazer as coisas de uma maneira que é diferente. Quais são então os objetivos políticos? Um deles é a participação na União Europeia, que é um objetivo político desde a seguir ao 25 de Abril, desde 77, quando foi feito o pedido de adesão. A União Europeia é um projeto em movimento constante. Uma das alterações em relação ao período em que nós pedimos a adesão foi a criação da moeda única. Não podemos voltar a usar o instrumento cambial. E também não podemos, na verdade, vendo bem, agora na crise pandémica, isso foi-nos autorizado pela Comissão Europeia. Não podemos usar um instrumento orçamental também para... Aliás, na descrição que faz na questão da intervenção da Troika, explica exatamente isso, que não havia uma formatação da União Europeia para responder a uma situação deste género, a receita europeia, não é? Não havia...
o FMI, que está habituado a lidar com isto, não tinha os instrumentos que costuma ter para lidar com uma crise. E a União Europeia decidiu lidar com esta crise como se fosse uma intervenção externa. Uma intervenção externa, em vez clássica, de ser... Sim, é? Em vez de ser aquilo que, em princípio, uma União Económica e Monetária devia obrigar, que é transferências entre... Então, um dos limites é a pertença ou não à União Europeia. Mas há também um outro limite, que é se nós queremos aceitar um outro modelo social. Não, mas deixa-me acabar, porque as coisas vão lá dar. Que é, para vivermos nesta união monetária em que não temos instrumento cambial ou orçamental para combater as crises, temos de aceitar lidar com quebras de rendimento muito abruptas, chamada desvalorização interna, de que se falou muito no tempo da Troika, quedas muito abruptas de rendimento para ajustarmos a nossa economia, se acumularmos déficits externos. Ora, nós, para além da limitação orçamental que é feita pela Europa, nós próprios temos uma grande limitação orçamental, que é o nosso Estado de Previdência é um Estado de Previdência desenvolvido, portanto, o Estado Social é um Estado desenvolvido e muita gente depende desses rendimentos. Qualquer corte nesse género de despesa tem um impacto enorme, como se viu, aliás, no período da Troika, não é? Quando se fecharam 1000 escolas... Então, quais são as opções de saída dessa quadratura de círculo, digamos assim? Os seus 3 cenários? Vamos lá ver. Conte lá os 3 cenários aos ouvintes, que eles não sabem. Não, mas é evidente, quer dizer, não é por acaso que eu escrevi este livro, me pediram para escrever este livro, que é um livro que fala sobre a economia portuguesa em várias décadas e ainda não foi resolvido o problema. Pois, por isso estamos aqui. Exatamente. Não, mas há uns cenários para a saída, são teóricos. Um deles, sairmos da União Europeia, é um cenário, como outro que pode ser... Claro que é virtualmente impossível, mas pronto. Sim, é um cenário mas, académico. Há outro cenário que é, no fundo, termos como chama, um milagre à irlandesa, mas depois é à tunisina, penso que se refere também à questão do turismo, não é? Sim. Ou seja, a ideia de termos um novo paradigma de exportações, de certa maneira foi testado. Talvez nós possamos, o exemplo que eu às tantas dou aí, e eu já falo sobre os cenários, mas o exemplo que eu dou aí acaba por fazer a ligação destas coisas todas, que é aquela comparação que agora está muito na moda com os países da Europa do Leste. Já lá vou. Espera aí que já lá vou. Mas é que ajuda-me aqui este... Então, avança. Não misture. Isso é muito rico. É que esses países optaram justamente por ter estados sociais não muito desenvolvidos, por terem uma grande flexibilidade salarial e, portanto, estarem dispostos a aceitar oscilações de rendimento grandes. Só que têm uma especialização produtiva altamente exportadora e altamente baseada em investimento estrangeiro, coisa que nós não temos. Isto é na área da da atração de uma grande economia europeia como a Alemanha. Certo. Certo, tudo bem. Mas é isso que é assim que aquilo funciona. Isto é, grandes investimentos estrangeiros, alemães, suecos, etc., para atividades altamente exportadoras, por isso crescem imenso, mas isso é baseado, digamos, numa espécie de contrato social que é muito menos social, digamos, do que o nosso. Podemos dizer, há aqui um trade-off, como é que se diz para não ser economês, uma escolha, não é? Uma escolha, uma alternativa entre mais produtividade e mais proteção social, sendo que se ganha sempre numa coisa e na outra. Francisco Agués Oliveira, antes de entrarmos aqui mais em cenários, como é que, na sua opinião, se podia eventualmente desfazer esta questão? Porque estamos a viver no equilíbrio, é literalmente, como se diz, na corda da bamba, porque estamos, de facto, como um equilibrista a tentar não cair e a manter-se neste equilíbrio frágil que mantém a situação de base, baixa produtividade, problemas de crescimento e eventualmente impacto sobre o estado de providência, mas não temos uma bala mágica, não temos de facto uma chave que possa abrir esta equação, não é?
E se eu a tivesse... Já tinha recomendado. Eu também. Já tinha utilizado. Por isso é que faço diagnósticos e depois... Exatamente. Nós estamos aqui para dizer como é que as coisas são. Se nós soubéssemos como é que as resolvíamos, era excelente. E eu acho que é de facto assim, é muito difícil nós termos aqui receitas para... Nós vivemos num equilíbrio sempre muito, muito instável e muito débil, muito fácil de desequilibrar, pela nossa história económica, pela nossa história política e também pelo tipo de país que somos, relativamente pequeno, não somos tão pequeno assim, mas somos relativamente pequeno no contexto europeu, somos um país pequeno economicamente, geograficamente não somos tanto, mas economicamente somos bastante pequeno, periférico e com algumas características no desenvolvimento, sobretudo pós 25 de Abril, que nos colocam nesta situação débil e difícil, nomeadamente, por exemplo, durante uma parte grande da nossa história económica, termos, no fundo, privilegiado o desenvolvimento de alguns bens e serviços não transacionáveis, como a construção, o imobiliário, que são não só menos produtivos, como mais protegidos da concorrência externa, e isso, ao contrário de uma economia como a alemã, com todas as diferenças que lhe são devidas, e não é só esta a diferença como é evidente, tem uma aposta na indústria e nos transacionáveis que lhe permite ali uma solidez das contas externas e da balança comercial, entre outras coisas. A única coisa que eu me parece que é evidente é que há, precisamente por esses cenários que o professor Luciano falava, há aqui algumas linhas que nós temos que ter a certeza que queremos ou que não queremos, na minha perspectiva não quereremos ultrapassar. A comparação, por exemplo, com os países de leste, que é exatamente como estava a ser referida, não é? Que é o permitir-se alguma flexibilidade maior, quer do ponto de vista do mercado de trabalho, quer do ponto de vista de rendimentos, quer do ponto de vista de uma série de outros direitos sociais e de Estado Social, é uma opção, mas eu não tenho a menor dúvida que na maior parte desses países a qualidade de vida média é pior que a qualidade de vida portuguesa. Este ponto é importante, porque todos os dias, esta semana, na semana passada e de outras, estamos sempre a ouvir. A comparação é feita em termos económicos, não é? É um bocadinho, eu acho que para mim, na minha cabeça, a imagem que eu tenho é um bocadinho como nós tivemos mais dificuldade em combater a pandemia do que a China, mas que regime político é que nós queremos? Porque combate-se a pandemia como se combateu na China com o regime político que eles têm, não se combate com a democracia. E, portanto, são opções que se tem que fazer. É verdade que nós conseguimos determinados níveis de produtividade e de ganhos de competitividade, como dizia o professor Luciano, à custa da desvalorização interna, ou seja, da desvalorização salarial, se permitirmos o nível de flexibilidade do mercado de trabalho que tem, por exemplo, muitos desses países. Eu percebo, mas por exemplo... Foi mais, lá essa desvalorização interna ainda foi mais forte. Quer dizer, exatamente. Eles pagaram um preço para o reequilíbrio muito mais forte do que Mas nós. as comparações não foram sempre feitas com o leste da Europa. Falou-se também muito, por exemplo, dos modelos nórdicos, do ponto de vista de compatibilização entre garantias de Estado Social. Sim, e mas prosperidade. Os modelos nórdicos são modelos do ponto de vista de Estado Social que têm imensas coisas para os quais devemos olhar e que devemos fazer benchmark, mas não nos podemos esquecer de enormes diferenças. Para começar, são países ricos. E a verdade é que chegaram até aí de alguma maneira, que nós ainda não chegamos, mas é tudo muito mais fácil quando os países são ricos. E quando há, e isso é uma parte que eu acho que é muito interessante, porque eu acho que a cultura e a educação, e muitas vezes condicionado pela religião, há uma cultura, por exemplo, de serviço ao Estado e de pagamento de impostos, até muitos deles nem sendo países com governos de esquerda, que faz com que se aguente estados deste tipo, quer dizer, eles têm uma carga fiscal, nós falamos muito da carga fiscal portuguesa e do peso grande que é os impostos na nossa economia, e eles não têm cargas fiscais menores que as nossas, pelo contrário, não é? E portanto tudo isto são opções, e opções que não são fáceis num país, voltando ao início, que não tem ainda, e esperemos que venha a ter, mas de facto está a demorar a conseguir, uma estrutura de fundo sólida para fazer todas estas professora, mas opções. se voltarmos ao paradigma, por exemplo, do turismo, 2015-2019, que também está aqui exposto como uma das tendências observáveis, não é? Na última década, não vamos resolver a equação de base. Não. Na minha opinião, não, tem toda a razão. Eu acho que o turismo, no fundo, é um bocadinho a ideia de não vamos pôr os ovos todos no mesmo cesto. Não podemos, no fundo, deixar de contar com estes ovos. Precisamos destes ovos, é isso? Não, precisamos desses ovos, mas não podemos apostar nesses ovos como o fizemos, como sendo a panaceia para uma série de coisas, porque a verdade é que a fragilidade de um setor que ficou completamente exposto neste contexto, não é? Um setor que exige proximidade social, que exige mobilidade, que exige globalização,
globalização, que exige viagens, que exige etc, ficou completamente exposta e ficamos numa situação muito complicada e muito difícil e, portanto, a diversificação é absolutamente fundamental. A aposta em setores que tenham a capacidade de aumentos de produtividade e de competitividade também, e, portanto, pensar na estrutura produtiva portuguesa de outra forma, para mim é algo que faz todo sentido. Não é fácil e não se faz no ciclo de uma Agora legislatura. a pergunta seguinte eu iria colocá-los em trabalhos, porque como é que se faz e ambos não conseguem eventualmente na bola de cristal fazer Luciano Amaral? Quer dizer, ainda sobre o turismo, quer dizer, de facto o turismo tem algumas virtualidades. Vamos lá ver, é transacionável, ao contrário ao contrário de grande parte do investimento que foi feito nas últimas décadas. Esse, por outro lado, é de baixa produtividade, é uma coisa pouco qualificada, portanto também não será por aí que vamos introduzir um grau de qualificação maior na nossa economia. Portanto tem coisas boas e más e de facto é isso, como a Francisca estava a dizer, vale a pena continuar, não é de perder, não está fora, não é de perder, mas de facto é por isso que eu brinco aí com o milagre à irlandesa seria uma coisa e temos um milagre à marroquina ou à tunisina que é o milagre à irlandesa, vamos lá explicar, tem a ver com a atração também de determinadas companhias, não é? Sim, a Irlanda exato, a Irlanda e estes países do leste são duas versões diferentes, porque a Irlanda obviamente com mais qualificação e atraindo de facto muitas dessas multinacionais que sediaram lá. É uma hipótese. Não, claro que é. Não, claro que é, mas quer dizer, é por isso que eu a coloquei no livro, poderia acontecer, mas seria necessário que o país tivesse as condições para atrair esse tipo de investimento. Ora, a Irlanda tem uma mão de obra mais qualificada, falam inglês, tem uma ligação privilegiada com os Estados Unidos, aqueles jovens irlandeses vão sempre passar 6 meses aos Estados Unidos e os americanos vêm à Irlanda todos os anos. Portanto, é uma comunidade quase... Luciano, permita-me só interromper só para dizer uma coisa, que eu acho muito interessante disso que está a dizer da Irlanda, porque tudo isso é verdade e, portanto, há condições quase naturais, natas, que fazem com que seja mais fácil a Irlanda ter o modelo que tem em relação a nós, mas há também uma parte importante de políticas públicas, porque, por exemplo, a capacidade que eles têm de ter scouts, olheiros, como no futebol, não é? Por exemplo, em Silicon Valley é impressionante, e eles estão lá a bater às portas e a dizer o que é que oferecem e a ser competitivos e, portanto, há uma parte de políticas públicas e isto é um organismo público, não é? Não me lembro como é que se chama, mas é a agência de investimento deles, investimento externo, e portanto, eles têm efetivamente políticas públicas que, bebendo dessas condições todas naturais que o Luciano estava a dizer, permitem que isto se construa e se faça, não é? Mas, Luciano Amaral, quando olha, por exemplo, as melhorias ligeiras que diz na área de qualificações em Portugal, também diz que deixam ainda em aberto a questão da influência recíproca entre a expansão da escolarização e da economia, dizendo que a questão da causalidade entre uma coisa e outra não está ainda totalmente clarificada. Vamos lá ver. A relação está totalmente clarificada. É preciso pessoas qualificadas para ter uma economia sofisticada. Então o que é que não está clarificado? O que não está clarificado é por onde é que se começa. Isto é, temos muitos exemplos históricos onde as economias cresceram mais com um capital humano relativamente mais baixo e outras ao contrário. Portanto, há uma relação, digamos, uma interligação entre as duas coisas. E a grande questão de dizermos que temos de esperar para ter uma população muito, muito qualificada para termos um crescimento económico maior é que isso demora imenso tempo. São gerações, é preciso formar gerações, e andamos há não sei quanto tempo a fazer isso, sem conseguir, quer dizer, disse, melhorias ligeiras, não são ligeiras, são grandes. Eu não tive tempo de ler aqui as partes todas. Não, mas as qualificações melhoraram muito. Abandono escolar... Mas não convergiram, isso é que é mais preocupante. Isto é, nós somos muito mais qualificados do que éramos há 10, 20 anos, mas os outros também se qualificaram, é sempre esta corrida contra os outros, e portanto não conseguimos convergir, assim como não convergimos na economia, não convergimos na educação. Lá está, mais uma vez, olhando para esses países do leste da Europa, parece que eles arranjaram, para o nível de qualificação que têm, que às vezes é mais baixo do que o nosso, conseguiram arranjar ali uma solução para ter mais crescimento económico. Não é impossível, com um grau de qualificação
alto como é o nosso. Apesar de nós somos dos países mais, digamos, educados do planeta. A maior parte dos outros são muito menos. Mas talvez para o nível que temos, talvez houvesse uma solução que não é a Irlanda, não é Silicon Valley, nós não temos a qualificação para isso. Sim. Mas será a Letónia, quer dizer, qualquer coisa um pouco melhor do que simplesmente ser os cafés e o turismo e as mercearias. Francisco Guedes Oliveira, uma área que também esteve a trabalhar muito nos últimos tempos e aqui levantada tem a ver com as coisas que se revertem ou não pós-Troika. A questão, por exemplo, da fiscalidade. Era possível fazer uma evolução diferente nesta última década? Luciano Amaral, às tantas, diz que muitos impostos não chegaram a ser revistos, a maior parte das regras que afetaram o mercado de trabalho, ou seja, não houve uma tão extraordinária mudança, houve um quadro até de uma certa continuidade e penso que até concordará que, por exemplo, a equipa de finanças dos últimos anos foi muito conservadora em muitos aspectos. Francisco Guedes Oliveira. Completamente de acordo em relação à continuidade. E em relação àquilo que dizia dos impostos não terem sido revistos de forma profunda e da forma que poderiam ter sido, eu acho que nós temos um problema, e aqui é mesmo completamente independente de achar que se deve baixar IRC e IRS, deve subir este ou aquele, ou seja, acho que o nosso principal problema é que, desde que a Troika esteve aqui e que nos obrigou a pensar e a fazer um conjunto de coisas que tivemos que fazer na altura e que o fizemos da forma que fizemos, com as quais muitas delas eu não concordo, mas que foram feitas num contexto muito específico, a sensação que eu tenho é que não há uma tentativa sistemática e consistente de olhar para aquilo que é todo o nosso sistema fiscal, os vários impostos, porque há uma coisa que é importante perceber. É evidente que nós não podemos dar-nos ao luxo de perder receita fiscal no contexto em que nós vivemos, não é? Quer dizer, quando nós, como dizia o Luciano muito bem, já temos pouca margem de política orçamental porque estamos sobre as regras europeias e porque temos um endividamento público alto, nós não nos podemos dar ao luxo de começar a baixar receita fiscal porque sim, porque faz sentido baixar impostos. Portanto, nós temos que olhar para aquilo que é a panóplia de impostos que temos, o sistema fiscal nas suas várias ligações, perceber quais são os objetivos de política que nós queremos, perceber que se tivermos que baixar de um lado, vamos ter que subir do outro, vamos ter que conseguir compensar de alguma forma e perceber o que é que queremos com este sistema. Eu, por exemplo, estive envolvida no estudo dos benefícios fiscais, coordenei o grupo de trabalho e aquilo que eu me apercebi na altura quando comecei a trabalhar foi que eu usei a palavra sem querer reminiscências de nenhum político, sim, de pântano, porque a quantidade de benefícios fiscais que existem para a mesma coisa, dispersos por dezenas de diplomas e de códigos e muitos deles sem se perceber o que é que pretendem, sem avaliação, uns a afetarem um determinado imposto direto, outros indireto, outros a afetarem o mesmo imposto duas vezes, enfim. E parar para perceber o que é o panorama completo, o que é que isto se pode fazer do ponto de vista de simplificação, que é absolutamente essencial, o que é que se pode fazer do ponto de vista de racionalização, para depois termos os objetivos de política e percebermos onde é que vamos subir, onde é que vamos descer, o que é que vamos alterar, o que é que queremos conseguir com esta alteração, é absolutamente fundamental. E isso foi feito muito pouco. E peço-lhe para acrescentar na sua reflexão a questão dos rendimentos. Também aqui se fala nesta parte, a redução das desigualdades parece ter sido feita graças a uma regressão de rendimentos relativamente elevados e não um aumento dos rendimentos baixos. Neste momento estamos a falar muito aqui em Portugal sobre a questão dos rendimentos e dos salários. Qual é a sua perspectiva, Francisco Guedes Oliveira? A desigualdade tem vindo, infelizmente, a aumentar nos países desenvolvidos, em particular, em particular nos Estados Unidos, mas Portugal não é, infelizmente, uma exceção. Eu acho que nós temos dois problemas complicados. O nível baixo é muito baixo, e depois temos uma relativa compressão entre o nível baixo e a classe média, isto é, temos uma classe média que é uma classe média, ou aquilo que é considerado classe média, mesmo do ponto de vista dos escalões de IRS, é uma classe média que é relativamente baixa em comparação com a Europa, portanto o rendimento médio é baixo, o rendimento baixo é baixo, por definição, o rendimento médio é baixo, o rendimento mediano é baixo, e depois temos um salto relativamente grande para aquilo que são os rendimentos altos, que do ponto de vista, por exemplo, do sistema fiscal, na minha opinião, ele não é progressivo que chegue para apanhar esses rendimentos. Como é que isto se faz? Mais uma vez voltamos ao início. Nós precisávamos de aumentar o bolo todo para que depois a repartição do bolo fosse mais fácil. O único instrumento que tem é mudar a estrutura do IRS.
Do ponto de vista fiscal, é mudar o IRS ou na sua estrutura, pode não ser necessariamente na sua estrutura, pode ser, quando eu digo estrutura, pode não ser no desenho dos escalões, pode ser nas deduções que se permite e por aí fora. Mas do ponto de vista fiscal, pode-se conseguir isso através do IRS, pode-se conseguir isso através... O IVA é mais complicado, mas ainda assim, desde que se garanta que os cabazes de bens mais básicos se mantenham com taxas de IVA relativamente baixas, e se faz aí alguma gestão, também se pode conseguir via IVA. Por exemplo, na eletricidade é uma coisa que é muito discutida e que tem a ver também com aquilo que é a capacidade das famílias com menos rendimentos manterem as casas quentes, manterem as casas confortáveis e terem por aqui acesso a mesmo coisas, mesmo do ponto de vista de outros impostos e taxas, e há pequenas coisas que se pode fazer estruturalmente e a afetar de forma clara, evidentemente tem que ser através do IRS. Gostava de ouvir sobre isto. Deixe-me só acabar uma coisa, há uma parte do IRS, não nos esqueçamos que uma grande percentagem, quase metade das famílias portuguesas não paga IRS, sim. Não é? Sim, quer dizer, eu acho que todos estes problemas que foram agora identificados colocam até mesmo a questão. É evidente que o sistema é progressivo, sim, mas a introdução desses elementos introduz dimensões de regressividade no sistema fiscal que significam que o sistema fiscal nem é muito bom para, digamos, para a produção e a produtividade, nem sequer é muito bom em termos de redistribuição social ou de ajuda à igualdade de rendimentos. Portanto, tem esse duplo problema, sobretudo, como a Francisca estava a dizer, à volta das deduções, das isenções fiscais, dos benefícios fiscais, etc., que acabam por criar elementos de regressividade no sistema que não favorecem esses elementos de igualdade. E depois não é só o IRS, quer dizer, na realidade, em termos de distribuição de rendimento, é preciso entrar em consideração com todos os outros impostos, o IVA, o IRC, é a combinação disto tudo que dá maior ou menor progressividade. Portanto, se nós fizermos o bolo todo do sistema fiscal português, talvez cheguemos à conclusão que, no fim de contas, sob uma capa formalmente progressiva, tem elementos de regressividade que ajudam a explicar porque é que o país tem um nível de desigualdade tão grande. Não, havia aqui muitos temas para levar, não tenho tempo para tudo, mas há aqui, não posso deixar de fechar com este assunto, Luciano Amaral. Há o terceiro cenário que levanta, é a ideia de Portugal ser uma região num grande Estado. Quero-me explicar melhor, porque o Luciano Amaral diz que, no fundo, retoma em pandemia, ou pós-pandemia, que não falámos muito da pandemia, mas percebe-se que tem, obviamente, um grande impacto, mas esta ideia de um terceiro cenário possível, que seria ser uma espécie de região, uma região europeia, e não propriamente procurarmos um outro enquadramento. Quero-me explicar melhor o terceiro cenário, porque me parece que o Luciano aposta mais fichas aí, pareceu-me na leitura. Não, eu não aposto fichas. A questão é que, para explicar então esse cenário, a União Económica e Monetária a presunção, digamos assim, é de que será uma área económica unificada, em que os países, nesse aspecto, são regiões económicas. Qual é o problema? O problema disto é que há uma dimensão política que nós, quer dizer, Portugal, enquanto país, é uma união económica, ou era, historicamente, uma união económica, e ainda é, uma união económica, e um país soberano, o que quer dizer, por exemplo, que automaticamente, através do orçamento do Estado, digamos, há uma crise em Lisboa e um momento de prosperidade no Porto, automaticamente, pelo orçamento, há transferências que vêm do Porto para Lisboa e vice-versa, se a crise for ao contrário. Ao contrário, como vimos na questão da Troika, daí a tal ideia que eu disse de que a União Europeia não lidou como se fosse uma crise em que é preciso fazer transferências entre regiões, mas como uma crise excepcional a requerer uma intervenção com condicionalidade, não é? Isso significa que é incompleta a tal União Económica e Monetária. Não tem essa dimensão de transferências. Pronto.
De onde é que vem esse tal cenário? Isso vem nos três cenários, que é o cenário à irlandesa, em que há investimento estrangeiro e nós somos capazes de crescer e de exportar e não temos desequilíbrio externo. Há o segundo cenário, ajude-me lá. O tunisino, o regresso das condições para o turismo de massas nos volumes recentes. Que faz parte um pouco. Podia ser o cenário irlandês ou tunisino, digamos assim. E depois o terceiro cenário é a assunção pelo país da incapacidade de fazer face aos seus problemas económicos de forma isolada, aceitando-se tornar uma região da União Europeia transformada em Estado Nacional. Digamos, é assim, ou somos capazes de ter o equilíbrio externo para vivermos enquanto, digamos, unidade económica soberana e autónoma. Como país, Portugal. Economicamente, exato. Ou então temos de aceitar ser subsidiário. O que é esta aposta toda no PRR e no novo pacote de fundos estruturais, se não perante a crise que nós tivemos? É verdade que é explicável pela crise. Tivemos uma crise dramática, mas que se inseriu no problema já antigo da nossa dificuldade em termos de equilíbrio, em vivermos autonomamente. A nossa aposta agora é receber estes fundos para equilibrar. Sendo que eu diga aí... Isso é uma visão federalista da Europa. Sendo que eu diga aí que se os fundos forem usados para adquirirmos a tal competitividade e capacidade de exportar e de vivermos com equilíbrio externo, é bom. Parte do princípio que a intervenção será diferente das anteriores, que a Europa terá outro foco. Se for para usar os fundos estruturais mais ou menos como eles foram usados ao longo das décadas em que foram usados, em que não teve essa consequência, então viveremos como uma espécie de economia subsidiada que periodicamente vai necessitar de um cheque. Para se aguentar. As tal transferências que não há vínculo entre orçamentos e parlamentos nacionais, do ponto de vista político. É relevantíssimo. Isso digamos, é questão política, que é muito importante. Digamos assim, os parlamentos e os orçamentos são quase que uma coisa e uma só. Francisca Guedes Oliveira, e que sinais temos que a Europa vai portar-se agora diferente na sua forma de ver o problema, da forma de agir, da caixa de ferramentas, estes programas novos anunciados neste contexto, algumas mudanças, da forma, neste momento temos uma relação diferente da própria Comissão Europeia com os mercados, não é? Há qualquer coisa que mudou. Eu acho que mudou, de facto, aquilo que o Luciano disse há bocado, que eu subscrevo, a forma como a União Europeia reagiu à crise financeira foi absolutamente esdrúxula, não é? Quer dizer, nós somos uma União Europeia, somos uma União, a União não é só uma zona de comércio, não é? Quer dizer, é uma União monetária neste momento, com tudo aquilo que implica. O discurso ser cada um por si e nós não vamos salvar ninguém, e depois o Portugal não era a Grécia, a Espanha não era Portugal, a Irlanda não era a Espanha, e cada um andava um bocadinho a sacudir a água e a imagem, e portanto foi necessária uma intervenção externa. Eu acho que houve sinais nesta... Também a natureza da crise é completamente diferente, o que também ajuda a que seja assim. Não há culpas, não há os que se portam mal. Estão todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco, exatamente. E o mundo todo está no mesmo barco, o que ainda ajuda mais. Mas a verdade é que depois de algum caos inicial que eu acho que se sentiu... Mesmo assim, Francisca, lembra-se ao princípio destas negociações. Quer dizer, sim, havia países, os forretas versus frugais. Quer dizer, houve uma série de... Mesmo quando o choque é tão claramente independente do comportamento dos países, mesmo na altura houve... Deixa de haver os bêbados e mulherengos. Exato. Mas a Francisca acha que está consolidada esta ideia, ou seja, percebeu-se, ou há uma vez sem exemplo, tão global que isto que é uma vez sem exemplo? Eu consolidada não acho, até porque continuamos a depender de quem está à frente dos países, porque nós ainda não temos efetivamente uma união que funcione independente dos governos, o que significaria caminharmos para outro tipo de união, mas neste momento estamos muito dependentes, e uma coisa foi trabalhar com Angela Merkel, com Macron e por aí fora, e nomeadamente com o Draghi em Itália, e nós não sabemos o que vem aí, e isso tudo pode ser absolutamente determinante para a forma como se vai reagir daqui para a frente. São muitas encruzilhadas, e a última mesmo para perguntar, agora é mesmo uma resposta muito mais curta e vai ser difícil. Luciano Amaral começa por si, depois termino com a professora Francisca. Nós tivemos uma década a ouvir falar de banca. O problema da banca está mesmo resolvido, Luciano Amaral? Nós entramos em 2022, nesta década seguinte, com esse assunto resolvido? Não.
Queria rápido. Sim. Era um bocadinho mais de elaboração. Só mais um bocadinho. Sim, mais um bocadinho, mas não muito. Quer dizer, isto não, vê-se pelo caso do Novo Banco, ainda não está, é talvez o caso de perfil maior, não está resolvido, e o caso do Montepio, que são duas instituições que periodicamente aparecem e... É verdade que há outros que talvez eu já apostasse mais numa maior solidez, nomeadamente por terem o investimento espanhol, que enfim, poderão talvez já ter resolvido alguns desses... Há a velha questão das fusões, problemas, das consolidações destas instituições. Certo, portanto, eu acho que, quer dizer, já se fez alguma coisa, para não ser tão radical, fez-se alguma coisa, acho que há instituições que estarão mais sólidas, mas acho que ainda há um lastro de problemas que vieram do período anterior que não estão inteiramente resolvidos e que acho que estão um bocado personificadas nessas duas instituições. Sim. Que de vez em quando aparecem nas notícias. E aqui, Francisca Guedes Oliveira, é preciso lembrar que os problemas da banca existiram noutros países da Europa. Será que aqui também estamos longe da Europa, no sentido de ainda ficarmos cá com esqueletos para resolver e a Europa já limpou os balanços? Ou, afinal de contas, a Europa ainda tem lá muito para resolver, não é? A Europa ainda tem lá muito para resolver. Como é que vê isto? Nós temos uma coisa bastante diferente de alguma Europa, pelo menos, que é a dimensão, não é? A dimensão mesmo, a dimensão dos nossos bancos. Mas eu concordo completamente com o Luciano. Não, o problema não está resolvido. Está melhor, francamente melhor. Acho que a crise financeira, desse ponto de vista, serviu para uma série de alertas que se foram conseguindo montar e red flags que se vão acendendo no momento certo para a coisa, apesar de tudo, se aguentar mais saudável. Não é um problema exclusivamente nosso, nem pensar, basta olhar para a Itália, bem, não é todo um problema exclusivamente nosso, e acho que aí sim podemos achar, ou eu tendo a acreditar que os mecanismos europeus podem ajudar a que o problema se vá resolvendo, mas ainda não está resolvido. Muito obrigado a ambos, foi uma bela conversa sobre economia com Francisca Guedes Oliveira e Luciano Amaral, a propósito também, como pano de fundo deste livro, Economia Portuguesa, as últimas décadas. Como perceberam, foi atualizado e merece esta conversa extensa e muito interessante sobre a economia portuguesa. A encruzilhada mantém-se e a poucos dias das eleições este foi, no fundo, o contributo da capa à contracapa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater os grandes temas da atualidade. A versão integral desta conversa está em podcast em todas as plataformas digitais disponíveis, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha, que vamos ouvindo em fundo, enquanto lhe digo que este programa foi feito por Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regresso na próxima semana com outro tema e um novo livro lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.